A Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica da Bíblia, traz melhor a tradução, traz e cuidará em mudar os calendários e a lei. Será que essa profecia se cumpriu? Qual é o último mês do ano? Dezembro? Dezembro lembra que número? 10. Em inglês não vai dar muito certo porque vem do saxão, mas em latim. Novembro. Lembra que número? Mas curioso que dezembro é o mês 12 e novembro é o mês 11. Setembro. Lembra que número? E por que é o mês 9? Você já olhou isso? Se o dia posterior ao domingo chama segunda-feira, então a semana começou no domingo. Por que quando chega sexta-feira o pessoal fala no fim de semana? Eu vou explicar a vocês por quê. Antes, deixe-me lembrar a profecia. O que o chifre pequeno, que é o inimigo de Deus, ia fazer? Mudar os calendários e a lei. Primeiro ele ia magoar os santos do Altíssimo, ia persegui-los. Depois ia mudar os calendários. Roma começou a dominar e mudou os calendários. Vejam bem isso aqui. Antes, deixe-me só mostrar a vocês uma coisa curiosa que aconteceu. Eu hoje vou gastar uns 10 minutos a mais do tradicional, tudo bem? Esse estudo ele é mais complexo, eu deveria fazer ele em 2 etapas, mas eu peço só 10 minutos a mais de vocês. O nosso culto vai atrasar 10 minutos hoje, pode marcar no seu relógio. Roma perseguia os cristãos. Ser cristão era ser inimigo de Roma. Só que os cristãos tinham o sangue dele, um escritor comparou o sangue dos cristãos à semente. Porque quanto mais matavam, mais surgiam. Eles lotavam o Coliseu com pessoas para verem os cristãos serem jogados aos leões, às feras, porém mais cristãos surgiam. E os imperadores não sabiam o que fazer com aquele grupo cada vez maior de cristãos que estavam crescendo. E com um agravante. Lembra que eu falei há uns 5 minutos atrás que muitas mulheres ricas estavam se convertendo? Lembram? Elas eram esposas de senadores, de homens de política. E o imperador tinha medo que essas esposas influenciassem os políticos a tirá-los do poder. Um dia subiu ao poder um homem chamado Constantino. Ele subiu ao poder em 313 depois de Cristo. E Constantino tinha um terrível problema. Quando ele subiu em Roma, ele tinha 3 movimentos muito fortes em Roma e ele não sabia o que fazer com eles. O primeiro movimento, e todos 3 eram político-religiosos. O primeiro movimento era o mitraísmo, ou a religião do deus Mitras. Era o paganismo. O Mitras era o deus Sol. Mitras era o deus Sol. E por que era importante para o imperador promover o culto do deus Sol? Porque desde Júlio César, era o culto ao deus Sol que garantia ao imperador o status de Deus. Quando Júlio César venceu as suas batalhas na Bretanha, e estava vindo numa grande passeata ao ar livre, as pessoas o aclamavam tanto como Deus, que ele pediu ao escravo para ficar atrás dele, segurando a capa e gritando: lembre-se, você não é Deus, porque já está ficando louco. Depois, quando teve aquele triângulo amoroso com Cleópatra, ele e Marco Antônio, no Egito, Cleópatra mostrou como os faraós haviam se tornado deuses graças à adoração ao sol, ao deus Ra. O Ra, na mitologia egípcia, é o deus Sol. Curioso que na Babilônia, Bel, o dragão, também era o deus Sol. E o rei de Babilônia era considerado rei, porque eles acreditavam que o deus Sol se encarnou no rei da Babilônia. No Egito, o faraó era considerado Deus, porque eles acreditavam que o deus Ra, o deus Sol, se encarnava no faraó. Tanto é que ninguém podia olhar no rosto do faraó, assim como não pode olhar o rosto do Sol. E em Roma, eles promoveram a mesma coisa. As pessoas acreditavam no deus Sol, que agora chamava Mitras, e por isso adoravam o imperador, porque o Sol encarnava-se no imperador. Então ele tinha que promover essa religião, era a religião do Estado. O exército cultuava o deus Mitras. Segunda religião, judaísmo. Esses não eram fortes em número, mas eles faziam muita rebeldia, muita revolução.
E a Palestina já era um local de conflito naquela época. Constantino não sabia o que fazer com aquela terra. E ele não tinha mais tanto exército para segurar as fronteiras do país. E a terceira religião, cristianismo, que estava crescendo. Vamos repetir para memorizar. Qual a primeira religião que Constantino enfrentou? Mitraísmo. Ele tinha que dominá-los, ele tinha que conquistá-los. Mas também ele tinha, por outro lado, o judaísmo e o cristianismo. Os três segmentos eram antagônicos. Se Constantino apoiasse um movimento, o que podia acontecer? Os outros dois iriam contra ele. Então ele teve uma ideia geniosa, eu diria quase diabólica. Ele chamou os representantes políticos do mitraísmo e falou: eu vou converter os cristãos para nós. Dê-me uma chance. Ele não queria ser assassinado como Júlio César. Duvidamos disso. Dê-me uma chance. Dê-me um prazo e eu vou converter os cristãos para nós. Impossível! Nós jogamos os cristãos às feras, aos leões, e eles não se dobram diante do imperador. Como você conseguirá isso? Vocês confiam em mim? Vamos lhe dar uma chance. Deram. E durante aquele período, Constantino fez o seu teatro. Ele estava numa batalha contra o seu irmão Maxêncio, e quando ele retornou da batalha que ele havia vencido, ele disse o seguinte: eu vi uma visão no sol. Então já traiu o mitraísmo. Eu vi no sol uma cruz. E embaixo dessa cruz uma frase em latim: in hoc signus vinces. In hoc signus vinces. Sob este símbolo vencerás. Então eu mandei pintar o símbolo do Deus Sol, que apareceu para mim. E eu descobri que o Deus Sol era nada mais, nada menos que o Deus da cruz. O Deus Cristo. E ele pintou as duas primeiras letras do nome Christos, em grego, no escudo dos soldados. Eu não tenho o desenho aqui, mas é como se fosse um P e um X embaixo. Você já deve ter visto esse símbolo por aí. Um P com um X. E ele voltou. E ele então começou a dar privilégios para os cristãos. Suspendeu a perseguição. E fez então uma estátua dele, de bronze, segurando a cruz. E todos os cristãos agora começaram a ficar felizes, porque o imperador não os perseguia mais. Ele havia se convertido. Só que curioso, a Bíblia proíbe fazer imagens de escultura, e o imperador fez uma imagem de escultura, segurando a cruz, mas fez. E todos que passavam diante daquela imagem tinham que fazer o sinal que posteriormente foi conhecido como o sinal da cruz. E foi assim que nasceu o sinal da cruz. Um símbolo de reverência à imagem que Constantino mandou erguer. Depois ele contratou um arquiteto, Bramante, e esse construiu a Basílica de São Pedro, que depois foi reformada até esta hoje. Quem vai ao Vaticano tem uma estátua, uma imagem de São Pedro, que foi cunhada por ordem de Constantino. Aquela imagem tem 1700 anos. É do 4º século depois de Cristo. E a mãe dele, Helena, foi para Jerusalém e começou a colocar igreja em vários pontos de Jerusalém. Então ficou feliz. O imperador agora se converteu. Só que nisso eles não perceberam que Roma começou a atrair o cristianismo. E a igreja de Deus até então se chamava Igreja Católica Apostólica. Católica porque significa em latim universal. A igreja de Deus é católica. A igreja de Deus é universal. Certinho. Apostólica, a igreja de Deus é católica apostólica. Certíssimo. Eu sou católico apostólico. Só que vem um problema. A igreja passou a chamar católica apostólica romana. Aí veio o problema. Com todo respeito aos amigos visitantes que estão aqui, que talvez sejam católicos, deixe-me abrir um parênteses importante aqui. Quem vos fala é uma pessoa que estudou com jesuítas. Eu ia ser um padre. E esse que vos fala acredita que a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. É estranho. Eu sou um pastor adventista hoje, mas eu não acredito que a maior parte do povo de Deus está dentro da igreja adventista. A maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Porque Deus tem uma multidão de pessoas sinceras em todas as religiões, em todas as igrejas, em todos os credos do mundo inteiro, que são fiéis a Deus. E infelizmente, mesmo você sendo uma visita, eu quero lhe prevenir que às vezes você pode ver um adventista não dando o testemunho que deveria dar.
Então lembre-se que Deus tem seus filhos em toda parte. Mas infelizmente, as trevas também têm pessoas em todas as partes. Eu vejo pessoas como Madre Teresa de Calcutá e eu falo, puxa vida, se aquela mulher não era de Deus, quem seria? Uma mulher que negou toda a sua vida para cuidar dos pobres. Pessoas cristãs ao extremo. Então, por favor, isso que eu estou falando aqui não é uma crítica aos católicos. Eu conheço católicos espirituais assim.